Deixa eu ver aqui se... Ele está apresentando aqui. Deixa eu ver aqui se vocês vão ter que sair dessa e entrar. Eu vou dar um start aqui, tá? Um momento. Ele está apresentando aqui. Deixa eu ver aqui se vocês... Boa noite. Este evento é uma parceria... que ele ainda está... Peraí, Silvia, ainda está vinculando lá. Acho que ele não decidiu ainda não. Peraí um pouquinho só, por favor. Estou vendo que está ao vivo. Já estamos? Sim. Boa noite. Este evento é uma parceria entre a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite, uma entidade relativamente jovem, e a centenária Sociedade Nacional da Agricultura, SNA. Temos o prazer de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e às pessoas que nos acompanham pelo canal YouTube. Neste evento, propomos tratar com nossos convidados, que são produtores de leite, sobre o que é um leite orgânico, os desafios de produzir este tipo de laticínios e se existe no Brasil um mercado. No passado mês de junho, o presidente da Abra Leite, senhor Geraldo Borges, anunciou a criação, dentro dessa entidade, da Comissão Nacional de Leite e Derivados Orgânicos. Dos produtos de origem animal, o mais nobre é o leite e seus derivados, especialmente por ser um alimento com elevado valor nutricional para crianças, assim como para adultos. O mercado mundial global de leite orgânico, conforme indica o Global Organic Daily, calcula-se chegará no ano 2025 a 54,4 bilhões de dólares. Ainda assim, o leite orgânico representa menos de 1% da produção mundial. A produção orgânica mundial deste laticínio tem crescido aproximadamente 2% por ano durante os últimos 5 anos, indica KPMG. Tem um custo maior para ser produzido, mas os produtores recebem, ao comercializar, um prêmio. Calcula-se que as vendas mundiais de leite orgânico representaram em 2017 cerca de 3.482 milhões de litros. A América do Norte é o maior consumidor mundial de leite orgânico, deverá, calcula-se, manter essa mesma posição nos próximos anos. Quanto à China, os especialistas acreditam que esse país se tornará a região com maior potencial de consumo nos próximos anos. O leite orgânico representa uma grande oportunidade para o produtor. Mas, e no Brasil como estamos? Por que produzir leite orgânico? Como se comparam os custos de produção de leite orgânico com o leite convencional? Meu nome é Silvia Waxner, sou diretora da SNA, onde coordeno os SEI orgânicos e tenho o prazer de apresentar os senhores. Nosso primeiro convidado, Júnior Saldanha, ele é administrador de empresas, produtor de leite orgânico, conselheiro e coordenador da Abra Leite, na Abra Leite da recém-criada Comissão Nacional de Leite e Derivados Orgânicos. O Recanto SS, propriedade do senhor Saldanha, está localizado em Itirapina, São Paulo, uma propriedade que produz desde 2005 e que em 2013 iniciou o processo de conversão para o leite orgânico, obtendo a certificação em 2014. A opção de converter ao sistema orgânico de produção concebeu sua paixão pelos animais e o desejo de realizar o manejo de forma mais natural. Nosso segundo convidado, o senhor Alberto Figueiredo, é engenheiro agrônomo,
formado pela Rural do Rio, produtor rural do município de Resende, nesse estado, com uma longa carreira na CAR e na Maté Rio de Janeiro, onde ocupou a presidência. Foi secretário estadual de Agricultura desse estado e é membro da Câmara Setorial do Leite do Ministério da Agricultura. Coordena na OCB o ramo agro do cooperativismo do Rio de Janeiro, é diretor da SNA e conselheiro da Abraleite. Tenho o prazer de passar o microfone a nosso senhor Júnior Saldanha. Por favor, Saldanha, microfone seu. Obrigado, Silvia. Boa noite, Alberto, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo agradável sobre a pecuária leiteira e a pecuária leiteira orgânica. Eu creio que vai dar para a gente debater bastante. Eu gostaria de dar um recado em nome da Abraleite, do nosso presidente da Abraleite, senhor Geraldo Borges, que estava planejado estar com a gente nessa live agora, mas ele teve uma reunião extraordinária no Ministério da Economia, em Brasília, onde está participando daquela tributação que está tramitando no Ministério sobre tributar alguns insumos da cadeia leiteira. Então, ele está fazendo a nossa vez, de todos os produtores de leite do Brasil, e está lá nessa reunião agora no Ministério da Economia, que foi agendada posteriormente ao agendamento dessa nossa live aqui. Então, eu gostaria de estar representando o presidente Geraldo Borges agora, em nome da Abraleite. Boa noite a todos os produtores de leite e os produtores de leite orgânico também, né? E lembrar que a Abraleite é uma associação de nós produtores a nível nacional, que ela acolhe a todos os tipos de produção, né? Do pequeno, do médio, do grande, do produtor de orgânico, que ela acabou de acolher agora com a criação nacional dessa comissão nossa, né? E tanto do queijo e artesanal, a do leite A2, que são várias comissões que já tem dentro da Abraleite. Isso mostra o acolhimento dessa entidade a todos os modelos de produção, né? E agora, por minha vez, como produtor de leite orgânico, mostrar o meu respeito à cadeia leiteira, ao gigantesco mundo da cadeia leiteira, que fui produtor convencional até 7 anos atrás, e não me arrependo disso, e acho que tem escolhas tanto para o produtor quanto escolhas para o consumidor. E por isso que existe o verde, o amarelo, o azul e branco da nossa bandeira, cada um gosta de uma cor e sorte a de todos. Tá? Então, gostaria de passar a bola para o Alberto e deixar aqui já o meu boa noite a todos e que a gente faça um bom papo. Obrigado. Obrigado, Saldanha. Obrigado, Silvia. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade desse convite, de estar aqui na convivência agradável de vocês, numa posição privilegiada aqui, acompanhando e, ao mesmo tempo, me manifestando. E, como disse o Saldanha, a Abraleite, a nossa associação de representação, que foi constituída em 2017, e, portanto, tem 3 anos só de existência, já tem uma série de conquistas e, na medida em que a gente vai evoluindo a conversa, possivelmente vai se lembrando de fatos que aconteceram em função da ação da Abraleite, e eu vou me permitir, Silvia e Saldanha, citar rapidamente 2 que, durante a pandemia, foram motivo de preocupação. O primeiro deles, as pequenas indústrias que transformavam o leite em mussarela ou produtos artesanais, queijos artesanais em menor proporção, tiveram um impacto gigantesco no início da pandemia por conta do fechamento do comércio e da dificuldade deles escoarem esses produtos industrializados para o comércio que tradicionalmente comprava deles, que são as pizzarias,
as lanchonetes, etc. O Geraldo, o nosso presidente Geraldo Borges, ciente dessa situação e refletindo a necessidade dessas indústrias, fez um contato com o secretário nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, que em 24 horas, e eu acho que isso é inédito na política brasileira, em 24 horas emitiu um expediente a todas as bases da inspeção sanitária de leite no Brasil todo, permitindo que os estabelecimentos com inspeção federal pudessem adquirir leite resfriado proveniente dessas pequenas indústrias. Portanto, isso facilitou o escoamento e permitiu que eles pudessem ter a sua produção colocada. A segunda medida, também sugerida pelo nosso presidente, encaixada no decreto presidencial, permitiu que o leite fizesse parte da merenda escolar, merenda essa que foi autorizada a ser comprada pelas prefeituras com o recurso do Ministério da Educação, através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o leite foi incluído nesse decreto como produto básico, permitindo que as prefeituras adquirissem o leite devidamente envasado e fornecessem às famílias e não mais aos alunos nesse período de pandemia que ainda estamos vivendo e que os alunos não estão frequentando a sala de aula. Então, ao invés de usar o recurso na merenda escolar, estão usando em cesta básica direcionada aos pais, às famílias dos alunos, e isso foi também um motivo bastante interessante de escoamento da produção. De modo que nós temos discutido todos os aspectos relativos à cadeia produtiva do leite, mas, neste momento aqui, acho que o foco deve ser o leite orgânico. Eu agradeço novamente e diria que a relação entre a SNA e a Abraleite vem se consolidando rapidamente ao ponto de uma revista da SNA, que é a Animal Business, ter divulgado anteontem uma entrevista, longa entrevista, com o nosso presidente Geraldo Borges, que conta toda a história da Abraleite, desde a sua fundação até o momento atual. E, na semana passada, por iniciativa também da Abraleite, em conjunto com o presidente da Embrapa, houve uma capacitação de dirigentes nacionais de entidades do agronegócio para estreitarem o relacionamento na comunicação com o consumidor final ou com a sociedade de uma maneira geral. O Geraldo, então, ficou encarregado pelo presidente da Embrapa de fazer o convite às entidades, e uma das primeiras a ser convidada a aceitar e participar foi exatamente a Sociedade Nacional de Agricultura, através do nosso presidente Antônio Melo Alvarenga, que participou desse evento na Embrapa, junto com a Abraleite, e eu representando a SNA e o Geraldo representando a Abraleite, fazemos parte juntos da Câmara Setorial do Leite em Brasília e temos afinado o nosso discurso no sentido de que as teses defendidas pela Abraleite são apoiadas pela SNA e vice-versa. De modo, Silvia, que me sinto muito feliz, não só pelo fato de fazer parte da diretoria técnica da SNA, mas também na função de conselheiro da Abraleite, de estar conseguindo unir forças em prol, de um lado, dos produtores, de outro, levando em consideração o interesse também dos consumidores. De modo que tenho muita expectativa nessa reunião. Como produtor de leite que sou, o sonho é que a gente tenha vacas felizes e saudáveis e possa produzir o melhor produto possível para o consumo das nossas famílias e de todos os consumidores que assim desejarem. De modo que nós vamos ter uma aula sobre isso com o Saldanha, e eu me considero um privilegiado de estar aqui
nessa primeira fila da plateia para assistir a essa palestra do Saldanha. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e, na medida em que a conversa for se desenvolvendo, eventualmente a gente faz algumas perguntas como advogado do diabo para criar desconforto aí para o Saldanha, e ele certamente nos responderá com a maior certeza e convicção. Obrigado pela atenção de todos. Alberto e Saldanha, muito obrigada. Então, também interessante mencionar a Abra Leite entrou há um mês atrás, uma coisa assim, é agora membro da Câmara Temática da Agricultura Orgânica em Brasília. Então, é outro contato que temos com a Abra Leite que é muito interessante. Então, leite orgânico. Eu gostaria de passar aqui o microfone e a tela para o senhor Saldanha. Ele tem uns slides muito interessantes e com isso ele pode nos responder o que é leite orgânico e como é produzido. Falar talvez um pouco de custos, produção, comparação com um laticínio, leite convencional, e com isso eu passo o microfone e a tela para o senhor Saldanha. Obrigada. Obrigado, Silvia. Bom, começar com leite orgânico, para ser orgânico tem que ser certificado, né? Então, a certificação, ela precisa ser feita ou por uma certificadora, uma empresa certificadora, ou por uma certificação participativa, onde são produtores, um grupo de produtores, onde um fiscaliza o outro, audita o outro, e se tem uma certificação do modelo participativo. Porém, ambas respondem ao Ministério da Agricultura, certo? E no Ministério da Agricultura, baseado em cima de uma IN, que no caso do leite orgânico é a IN 46. Né? Então, esse é o primeiro ponto para se ter um produto orgânico, não necessariamente leite, mas um produto orgânico. Né? No caso do leite, nós passamos por um período de conversão da propriedade, onde essa propriedade é convertida, dado um marco zero nessa propriedade. O que é esse marco zero? Interrompe-se todos os manejos convencionais de herbicidas, pesticidas, adubação química, enfim, tudo na terra, e aí se dá um marco zero nessa propriedade, nas lavouras, e ela fica 12 meses em conversão. Após 12 meses, no caso do leite, a gente inicia a conversão dos animais, onde esses animais deixam de receber alimentação com transgênicos, no exemplo, deixam de receber ecto- e endoparasitas convencionais, né? Via subcutâneo, via puron, enfim, e entram totalmente no manejo orgânico. Depois desses 18 meses, assim, esses animais passados por esse período, nós temos, então, um leite orgânico, depois de uma inspeção final, é claro, passamos por um leite orgânico certificado, né? Então, o trâmite começa mais ou menos assim. Eu poderia lembrar de algumas diferenças, onde algumas eu já falei, na parte de agricultura, que a gente só vai poder usar, então, nas agriculturas, as adubações orgânicas, né, que são pó de rocha, composto orgânico, né, são, por exemplo, fungos, bactérias, toda a parte biológica, né, e nos animais também a parte de fungos, a parte de homeopatias, e assim que a gente consegue um controle dessa propriedade, né? Eu tenho algumas imagens que eu poderia estar passando rapidamente para vocês. Deixa eu só buscar aqui o meu... Está aparecendo tela cheia aí para vocês? Está tudo certo? Tela cheia, perfeito.
Perfeito. Tá. Esses são alguns slides que eu preparei até para um evento de amanhã, não estava nem no esquema de apresentar para vocês, mas vamos passar aqui rapidamente. Aqui tem um pouquinho chamando a atenção da Silvia para esse novo consumidor, né, Silvia? Depois a gente pode entrar nesse assunto. Essa é uma imagem aérea feita pela FAO, uma empresa que fez um levantamento ambiental de todos os proprietários do grupo de leite orgânico da Nestlé. Aqui é um pouco do nosso rebanho. Como vocês podem ver, a gente consegue, nesse manejo, vacas fortes, saudáveis, né? Um rebanho, dá para ver aqui também a parte, principalmente de ectoparasitas, né? Você vê o controle de carrapato, dá para ver nesse slide, o controle de carrapato desses animais totalmente controlado, só com homeopatia e aplicação de fungos, no caso Bovéria e metarrizo, na pastagem, que a gente faz isso de maneira estratégica durante o início do verão, para controlar o carrapato já na pastagem, e depois a gente complementa com a homeopatia no animal, né? Aqui um pouco mostrando na parte de adubação, né? Mostrando que a gente consegue fazer um pasto saudável e volumoso e bem manejado, é possível fazer uma pastagem de qualidade para esses animais no manejo orgânico, né? Aqui a gente já vê uma foto de uma cobertura de solo que foi feita agora no inverno, mas numa seca extrema, onde a gente foi semeado aí, dá para ver milheto, nabo forrageiro, um pouco de girassol, que nasceu bem pouco, mas enfim, a gente costuma fazer um mix para poder depois ficar esse solo totalmente coberto durante o inverno, e durante o início agora, que a gente está fazendo isso até essa semana, a operação de incorporação disso ao solo, né? Com isso a gente vai ganhando vida, que é o que a gente vê muito, o crescimento de não só NPK, mas todos os macro e micros elementos da tabela periódica, a gente vê com uma ascensão dentro do solo, quando você traz vida para o solo, depois do manejo orgânico, né? De anos de manejo orgânico numa pastagem, num solo, né? Não só de pastagem, mas de cultura também. Aqui uma foto de uma lavoura de sorgo, que essa foto é do verão do ano passado, né? Dá para vocês verem o vigor, né, das folhas, das plantas, então que a gente consegue fazer com um pouco desse manejo. Tem um pouco de mata entre linhas, é claro, sem nenhum uso de herbicida, mas prova-se que é possível produzir com controle de competição, uma competição aceitável, né? Você consegue essa produção. Aqui um pouco do nosso controle biológico, né? Nesse caso aqui é uma isca biológica atrativa para moscas, para tirar essas moscas dos animais e também de coxos, de estábulo, enfim, a gente usa esse é um modelo, né? A gente tem um outro modelo aqui, que é a refletiva com adesivo, que a gente usa, que como vocês podem ver, tem uma grande eficiência. Aqui é um controle que a gente usou na lavoura de milho do ano passado, nessa lavoura agora 19/20, que é um controle biológico para lagarta. Esse é o prédio bug. Dentro dessa cartelinha, a gente tem inúmeros ovos de vespinhas que vão eclodir dentro da lavoura, e quando elas nascerem, essas cartelas são distribuídas na lavoura numa maneira bem estratégica, né, em dias estratégicos, tanto quanto ao período de aparecimento da lagarta, quanto ao nascimento das vespas. Então, a gente tem o nascimento dessas vespas no momento estratégico, onde elas vão se alimentar do quê? Dos ovos que a mariposa pousou e postou na planta do milho,
que iriam nascer a lagarta. Então, a gente vai ter as vespas se alimentando dos ovos antes das lagartas nascerem. Então, a gente não está combatendo a lagarta, a gente já não está deixando a lagarta nascer na nossa roça. Eu tenho certeza que o Celso Duarte está nos assistindo, ele é nosso técnico lá, e ele presenciou, e alguns parceiros também do nosso grupo presenciaram. A nossa lavoura esse ano não teve nenhuma entrada de trator para nenhum tipo de pulverização, nem daqueles produtos biológicos de qual a gente possa usar dentro do manejo orgânico, não foi necessário a entrada, né? Então, o manejo foi muito bom, e aqui no próxima foto tem uma foto do milho, que dá para ver algumas partes da folha, você vê que não tem nenhum raspado, e também de uma espiga vigorosa e bem produzida. Uma produção não muito longe de uma produção convencional, né? A gente conseguiu, num terreno arenoso que a gente tem, uma produção de silagem na última safra de 46 toneladas, em média, né, dos talhões. Esse talhão específico dessa foto foi um talhão que mais produziu, produzindo 52 toneladas por hectare. Então, esse é um exemplo de que o controle biológico e a adubação orgânica dão a mão e a gente consegue uma boa produção, né? E aqui eu ia sair do compartilhamento e voltar. Eu acho que deu uma passada rápida, mas deu para ilustrar bem como seria uma produção de leite orgânico numa propriedade, hoje, uma propriedade de leite orgânico tecnificada, vamos dizer, né? Então, é mais ou menos assim, Silvia. Muito obrigada. Eu acho que deixou muitas pessoas com água na boca. Então, mas eu diria, neste caso, pelo que conhecemos, uma produção e laticínio, leite orgânico que ainda está começando, para chegar a esta perfeição são muitos anos e tem um investimento. Então, você mencionou tempo de conversão, 12 meses, 18 meses, etc. Isso significa, o que se passa com o produtor? Começa a perder dinheiro? E primeira pergunta que eu teria. E estou pensando, Alberto, desde o ponto de vista de um produtor convencional, como você vê chegar a isto? Como você pensaria isto para chegar a este ponto desta apresentação? Alberto? Eu me permitiria, Saldanha, só complementando aí a pergunta da Silvia, dar voz a Juliana Cristina dos Santos, que faz parte pelo YouTube, está assistindo a nossa live, e ela diz o seguinte: dentre os produtores de leite orgânico, existe dificuldade na gestão econômica das suas propriedades? Eu acho que concilia com a pergunta que a Silvia lhe fez, e aí você pode aproveitar, responder a Silvia e responder a nossa querida Juliana Cristina, que está fazendo parte do evento através do YouTube, que nos honra muito com a sua presença. Olha, Juliana, prazer, e responder a pergunta já dos três. É o seguinte, migrar para no caso aí um orgânico, uma produção orgânica, um produtor convencional, não deixa de ser uma inovação, né? E um gesto de empreendedorismo. E sempre quando você vai empreender ou inovar, existe um investimento tanto financeiro quanto em dedicação, né? Então, eu costumo dizer que toda mudança gera um desconforto, mas se ela for bem sucedida, depois da tempestade vem a bonança, né? Então, é mais ou menos assim. Eu passei muito desconforto, claro, passei. Sabia que ia passar, mas eu sou empreendedor, gostaria de buscar essa certificação, gostaria de estar produzindo dessa maneira,
não abaixei a cabeça, fui conseguir. E atrás de mim, junto hoje no nosso grupo, só no grupo no grupo Nestlé, que a gente fornece leite, nós temos mais 40 propriedades. Então, mostra, e no Brasil nós somos mais de 100. Então, isso mostra que não é impossível, né? Agora, é claro que durante um período, no período de conversão do solo, o produtor não sente tanto, não. Porque esse tipo de adubação orgânica e tal, esse controle biológico, ele não foge dos custos convencionais. Se eu te contar que eu gastei nessa safra, sem ter nenhuma entrada de trator e nada, onde essas cartelas de vespas foram aplicadas a pé, sem nenhuma máquina funcionando, que numa vistoria de roça você faz a aplicação disso, e gastei R$150 por hectare, quanto fica um trator entrar com uma bomba de pulverização, com agrotóxicos caríssimos, para pulverizar 1 ou 100 hectares de milho convencional? Então, eu não estou dizendo que a gente nunca vai precisar pulverizar uma lavoura de orgânico, tá? Eu já precisei pulverizar roças anteriores, talvez precise essa agora que está por vir, não quero me gabar disso, mas não são, né, não são assustadores os preços desse manejo, tá? Então, hoje nós temos técnicas que por exemplo, a gente inocula semente, até o produtor convencional está inoculando semente com azospirilo para maior sequestrar nitrogênio, a própria planta sequestrar nitrogênio, aproveitar nitrogênio. Azospirilo não gasta R$100 por hectare de azospirilo para inocular uma semente. Todos os produtores convencional e orgânico estão usando essa técnica. Então, assim, existe uma nuvem negra, mas não é bem assim, não. É claro que quando parte para a hora dos animais, você entra, na conversão dos animais, você entra nos grãos. E o grão, qualquer produtor que tem uma boa gestão, que tem na sua planilha de custos, vai ver que o grão é o vilão, mas é a lenha da sua locomotiva, né? Seja ela orgânica ou convencional, né? Então, nós precisamos de energia e precisamos de proteína vindas desse grão, que a gente precisa complementar, por melhor que sejam nossas pastagens, e a gente precisa desses grãos, sendo ele, repito, orgânico ou convencional. É claro que quando você vai converter seus animais para orgânico, você vai adquirir alimentos orgânicos que são mais caros e logisticamente mais longe, estão localizados mais longe de você, no que é o caso nosso do Sudeste, é o caso do pessoal aí do Rio de Janeiro, e que não é o caso do pessoal do Paraná, por exemplo, de Goiás. Você tem grãos orgânicos localizados no Paraná, muito, no Goiás, e agora uma grande empresa produzindo no interior de São Paulo. Então, é isso que encarece muito também os grãos orgânicos. Mas é um período curto e nada que o produtor se prepare, como toda mudança, todo empreendedorismo tem que ser planejado, se prepare. Eu, por exemplo, no caso, vou falar a língua do produtor aqui, eu vendi novilhas. Eu vendi novilhas do meu rebanho, que eu poderia ter alavancado a minha produção, crescido meus animais em lactação, naquele 2014, 2015, mas não. Eu vendi novilhas para investir no meu projeto. Não captei recurso de financiamento, nada. Não foi uma escolha nossa lá da minha propriedade, minha, do meu pai e do meu tio, que somos sócios, mas nós preferimos vender um ativo de rebanho para poder passar por esse período de conversão, né? Mas, por exemplo, existem linhas de crédito preparadas para isso, né? Específicas para, pelo menos no estado de São Paulo, eu sei que existe. Não sei nos outros estados da nação, mas existe uma linha de crédito específica para o produtor orgânico.
e principalmente nesse período em conversão, que não só do leite, mas como toda a produção orgânica, existe um período de conversão, e esse produtor vai estar num período gastando orgânico e vendendo sua safra ou sua produção ainda do convencional. Certo? Acho que respondi a pergunta. Alberto, então, desde ser um produtor de leite convencional tradicional, como diretor da SNA, a gente tem falado ao respeito da parte orgânica, que você... temos falado disto. E você sempre se interessou em conhecer um pouco mais sobre produção orgânica comparada com produção convencional. Então, agora, desde o ponto de vista de você, produtor convencional, o que você acha? Digamos, custos, o que você acha a nível de alimentação, grãos? Quais seriam tuas perguntas, teus questionamentos ao respeito do que a gente escutou? Te agradeço, Silvia, pela oportunidade. Realmente, esse é um grande desafio. Entender essas alternativas e saber o momento certo de mudar de uma alternativa para outra. O que a gente sente é que a gente entra na agricultura convencional ou na pecuária convencional, a gente acaba entrando sem querer num círculo vicioso. Você, a cada dia, tem mais exigência de insumos vindos de fora para controlar as necessidades do solo com fertilizantes químicos, as necessidades da planta com inseticidas e fungicidas, e as necessidades dos animais com endo- e ectoparasitas, além de outras doenças que ocorrem no reino animal e que, a cada dia, exigem maior tipo de controle. O que me encanta nesse processo de transformação para o orgânico é, primeiro, como agrônomo que sou, a valorização do solo enquanto substrato necessário para a produção de alimentos, seja ele qual for. Então, a recuperação da matéria orgânica do solo através da incorporação de vegetais planejadamente colocados ali, porque cada um deles traz um determinado substrato de interesse do solo e aumenta, portanto, a troca catiônica, a capacidade que o solo tem de armazenar alimento e liberar esse alimento para as plantas, sejam elas os pastos, sejam elas as gramíneas utilizadas para silagem ou para feno, esse fator acho que é o principal que deve nos atrair para essa alternativa do orgânico. A necessidade dos animais passarem a ter melhor resistência a essas pragas e doenças a partir do momento que você estabiliza o organismo dos animais com essas alternativas disponíveis. De maneira, Silvia, que, como produtor tradicional, e talvez já tenha passado da hora de eu tomar as iniciativas, já fiz, Saldanha, aqui na fazenda, algumas experiências com um excelente profissional na produção de sorgo orgânico, de feijão orgânico, com o objetivo exatamente da gente ir aprendendo esse mecanismo e utilizando. Talvez a falta de coragem ou a falta de conhecimento suficiente para adotar essa tecnologia provoque o adiamento dessa decisão, e eu acho, aqui na condição de produtor tradicional, eu diria para os meus companheiros produtores tradicionais que pensem seriamente nessa alternativa, porque no curto espaço de tempo, e eu vislumbro isso nos próximos 5, 10 anos,
o consumidor será cada dia mais exigente em termos da qualidade daquilo que eles consomem. E nós vamos ter que ter um código de um QR Code na embalagem, e ele vai querer ver a imagem da propriedade dos animais de onde saiu o leite que eles estão consumindo. De maneira que eu louvo a decisão e a coragem do Saldanha vindo aqui e nos dando o seu exemplo. E eu queria, ao encerrar essa participação nesse momento, dizer que o Tiago Schneider está assistindo a nossa live lá pelo YouTube, e ele pergunta, Saldanha, como são controladas as plantas espontâneas nos milharais? Utiliza sistema de plantio direto sobre a palhada? E eu aproveito para acrescentar a seguinte pergunta: qual é o beabá para um produtor como eu, que quer migrar do leite da produção tradicional para o leite orgânico? Você aconselharia que a gente agisse primeiro no solo, na produção de pastagem e de suplementação alimentar, para depois começar a trabalhar no rebanho, ou é o contrário? Eu gostaria que você, por favor, nos orientasse a esse respeito e aproveitasse para responder ao nosso amigo Tiago, a quem nós agradecemos pela participação aí na nossa live. Ô, Tiago, muito boa a sua pergunta. É o seguinte, eu ainda não consigo, mas eu tenho parceiros no grupo que já vão experimentar esse ano, nessa safra agora, um plantio direto. Assisti uma live da Nestlé outro dia, onde um produtor de soja, que é do Paraná, que já faz o plantio orgânico com essa técnica. Então, eu vejo que não é impossível, mas ela ainda é muito preliminar para nós. Estamos ainda trabalhando e é muito preliminar ainda no manejo orgânico, plantio direto. Seria tudo que seria de bom para a gente conseguir isso. O problema está na dessecação, né? Que esse é o processo feito pelo manejo convencional e de que é totalmente fora de cogitação dentro do manejo orgânico. Você faz a dessecação da palhada no manejo convencional, planta sobre ela, e até sair uma planta espontânea lá, você põe um outro herbicida que vai segurar a explosão de sementeira, enfim, você tem várias ferramentas. No orgânico, seria só deitar ou passar uma trincha sobre essa vegetação, né, e formando essa camada vegetal, e depois vir plantando direto em cima, mas você não teria o processo de dessecação. Então, esse é um dos desafios, né? Mas o produtor orgânico, só de falar de produzir leite já é difícil, o orgânico é um pouquinho mais difícil, e o produtor orgânico ele é bem teimoso, e a gente já tem parceiros no grupo fazendo isso, e eu tenho certeza que mais anos aí algumas safras a gente vai dominar essa técnica sim, tá? E respondendo a pergunta do Alberto, deixa eu terminar de responder a do Tiago. Bom, Tiago, então com isso, a gente faz, na maioria das propriedades, né, no caso do milho, por exemplo, a gente faz a capina mecânica, desde o início, né? Não dá para esperar entrar com a capina muito já com o milho lá com 3, 4 pares de folha. Então, a gente começa já aliás, no manejo orgânico, tudo tem que começar antes, né? A gente já começa logo no primeiro parzinho de folha lá, já corre o olho nessa roça e já vê se tem necessidade, e se houver necessidade, já passa uma enxadinha lá bem de leve, e talvez a gente entre lá mais 2 vezes ainda, né? Então, a gente faz isso com maneira mecânica. No caso de alguns talhões, a gente tem a bendita planta invasora chamada corda de viola, né? Que essa é uma praga que dá até arrepio nos produtores orgânicos, mas no meu caso lá, por exemplo,
a gente passa a capina mecânica e aí depois vem com a capina manual, fazendo bordaduras, fazendo uma catação mesmo, uma a uma, para controlar isso aí, né? É isso que encarece um pouco, mas você ganha na parte de defensivos, enfim. Tá? Então, é assim que a gente consegue trabalhar. E respondendo à pergunta do Alberto, eu acho que dá, sim, para ir levando até falar assim, agora eu tenho, ou eu vou industrializar meu leite orgânico, ou eu tenho uma empresa comprando na minha região leite orgânico, então eu vou converter a minha produção para leite orgânico, porque tem que nascer daí, né? Tem que existir uma demanda para o produtor, senão não dá para rasgar dinheiro, né? Então, o produtor tem que ter uma demanda ou de uma empresa na região dele comprando esse leite orgânico, ou ele querendo fazer uma verticalização da sua produção, para, enfim, ele tá passando para o manejo orgânico, né? E assim também é para o A2, enfim, para outras certificações, né? Então, Alberto, eu acho sim que dá para ir conciliando as duas coisas e substituindo as práticas de uma maneira gradativa dentro da propriedade e conseguindo esse domínio, né? Para depois, sim, falar, não, agora eu me sinto seguro, então eu vou realmente dar o marco zero na minha propriedade e daqui de 12 meses eu tenho minha lavoura convertida para orgânico e daqui 18 meses eu tenho meus animais, enfim. Dá para fazer, sim, de uma maneira gradativa, que eu acho que é como se deveria ser, desde que não houvesse um prazo, né, para isso. Eu, no meu caso, quando a gente fez a conversão da propriedade, a gente tinha um prazo, então eu corri atrás desse prazo, por isso que eu mergulhei de cabeça mesmo. Mas quando é uma migração bem estratégica, dá para trabalhar com essa migração bem gradativa, sentindo onde está pisando, dominando as técnicas, para depois, enfim, uma conversão verdadeira. Tá bom? Eu gostaria de voltar um pouco ao que falou Alberto. Alberto falou que 5 anos, uns poucos anos, o consumidor, e agora acho que é o caso, ou seja, o papel do consumidor. Alberto fala do consumidor precisando mais transparência, de onde vem o gado, quero ver a foto da fazenda, ele fala dos códigos QR Codes na rotulagem. Gostaria que fale um pouco disso. E, ao mesmo tempo, nos slides e tudo, você já mencionou várias vezes, você menciona a palavra, digamos, a empresa Nestlé. Alguma coisa conhecemos porque a gente já teve eventos com Nestlé, e o manual do milho orgânico feito pela SNA foi produzido em parceria com Nestlé, que serviu justamente para a produção de grãos. Então, na criação, então, consumidor que levou, entendo, a entrada de uma empresa grande como a Nestlé dentro do mercado orgânico para dar mais energia, um impulso. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais o papel da Nestlé na criação da cadeia. A Nestlé é conhecida por criar cadeias de leite há, não sei, quase 100 anos. Mas o papel dela dentro desta cadeia de orgânicos, você menciona 100 propriedades e 40 deste grupo. Eu acho que seria interessante, porque também você menciona consumidor e vizinhos. Como entra todo isso? Como você coloca todo isso na... Saldanha, antes de você responder, eu queria registrar aqui a presença do Paulo César Geraldini, que ele afirma a possibilidade de resolver a questão da dissecação com barra elétrica. Talvez, se você tiver alguma experiência sobre isso e quiser fazer algum comentário. E nos honra também com a sua presença o Silvio Crestana, que é seu vizinho, e dá uma boa noite, parabeniza pela iniciativa da live, diz que é seu vizinho e testemunho do seu trabalho de pioneirismo e liderança, e fico feliz em ver os avanços mostrados e vislumbrar esse novo horizonte. Então, se você quiser
também mandar um abraço para o Silvio, fique à vontade. Primeiro, o Paulo Geraldini é um exemplo de produtor orgânico do nosso grupo. E o Paulo, ele mencionou a barra elétrica aí, porque talvez ele é um produtor que vá tentar o plantio direto com o uso da barra. Por isso que ele fez questão de me lembrar disso aí. Vai lá, Paulo, e vamos tentar. E quanto ao Dr. Silvio Crestana, gostaria só de agradecer o comentário dele. A gente é vizinho de propriedade há muitos anos, né? Estamos lá há quase 30 anos vizinhos de propriedade. E só para lembrar o público aí, o Dr. Silvio, ele é o ex-presidente nacional da Embrapa, né? E eu tenho a honra de tê-lo vizinho de cerca. Então, eu gostaria de agradecer, Silvio, a presença e ter o senhor aqui como na nossa audiência hoje. Muito obrigado. Então, por favor, um pouquinho o papel da Nestlé na criação de uma cadeia que agora está começando a crescer. O que foi o que deu o impulso que esta cadeia está começando o leite orgânico a crescer no Brasil? O consumidor, a demanda de um comprador, que começou a empurrar isto? Porque, como eu mencionei no começo, em comparação com outros países, a situação do leite orgânico no Brasil é muito pequeno e outros já tem um volume maior. O que você opina, Saldanha? Bom, Silvia, no caso de uma multinacional entrar, no caso da Nestlé, entrar no mundo orgânico, né, do leite orgânico, você acabou de responder. Já é uma tendência lá fora, né? Na América, na China, na Europa. Nós temos... eu tive o prazer de fazer uma viagem para a Europa com mais 18 pessoas, todos produtores, o ano passado, visitar a fazenda de uma família de italianos, que também são produtores aqui no Brasil, do nosso grupo também, que são exemplos de produção orgânica. E nós ficamos de boca aberta de ver o desenvolvimento da cadeia biológica, né, que eles chamam de biológicos, na Itália e na Europa em si, França e tudo. Na região que nós estávamos, da Toscana, se eu não me recordo bem, o número de propriedades orgânicas passavam de 37% das propriedades da Toscana são biológicas, são orgânicas, né? Na França, desse número daí para cima. Então, como você mencionou, Estados Unidos, existe uma tendência muito grande. E, claro, uma multinacional, ela está nesse radar, é um player internacional e enxergou isso para a América Latina, né? E chegou a vez do consumidor da América Latina abrir os olhos, e quando abriu os olhos, já estávamos aí produzindo, e não só nós, o Grupo Nestlé, como volto a lembrar, esses 100 e tantos produtores de leite orgânico dentro do nosso país, né? Então, eu acho que, como eu citei, a demanda vem de lá para cá, né? Por que fazer? Porque tem um nicho de consumidores pedindo por esse produto, né? Não só do leite, mas como a orelicultura orgânica, a fruticultura orgânica, o mel orgânico, o chocolate orgânico, as barrinhas de cereais, né? Eu tenho um amigo fazendo barrinha de cereal de macadâmia, ele tem uma produção de macadâmia orgânica. Então, existe um mercado aberto para isso, que existe um consumidor disposto a comprar esse produto e pagar um premium sobre isso. E por que ele está pagando? Porque ele é essa rastreabilidade. A palavra certificação, ela se traduz em rastreabilidade, né? Quando você tem um produto certificado, ele diz que ele foi rastreado desde o início da sua cadeia, né? No caso do leite, nós temos que comprar o grão, o milho orgânico, de um produtor orgânico certificado, que esteja com a sua certificação em dia.
Ele não pode estar uma semana vencido o seu certificado, eu não posso comprar o milho dele. E toda a cadeia é amarrada, né? Então, a rastreabilidade começa lá atrás. Esse produtor de milho tem que comprar um insumo para a lavoura dele que esteja totalmente aprovado por uma certificadora, aprovado pelo MAPA, entendeu? Então, a rastreabilidade ela começa muito lá atrás. Por isso que, quando me perguntam, mas qual a diferença de um leite no copo, de um leite orgânico e um convencional? Eu digo, olha, leite é leite, ele tem proteína, gordura, lactose, extrato total, né? E todos os seus itens que fazem a composição desse leite. Então, leite é leite. O que faz? Ah, mas o leite orgânico é mais gordo? Não necessariamente, dependendo da dieta daquela vaca orgânica e dependendo da dieta da vaca convencional. E isso não dá para comparar um leite mais gordo, um leite mais magro, por ele ser orgânico ou não. O que a gente tem de presença comprovada cientificamente no leite orgânico é a maior presença da família dos beta-carotenos, que dá uma coloração um pouco mais amarelada nesse leite e que é muito benéfica à saúde, né? E isso, dentro da composição, é o que tem de diferença no leite orgânico. Agora, atrás disso é o que aparece o leite orgânico. Essa rastreabilidade, tudo que esse animal consumiu, porque leite é aquilo que a vaca consome. Por isso que o produtor fala assim, o leite entra pela boca. Então, tudo que a vaca come é excretado no leite. Então, começa por ali. Então, é isso que o produtor, que o consumidor que está buscando essa certificação nesse rótulo, que está crente que isso está acontecendo para trás, entendeu? Então, existe a demanda vinda do consumidor. E isso, mesma coisa, acontece com o leite A2, por exemplo, que é aquele consumidor que tem a alergia à beta-caseína do A1, por exemplo, a caseína do A1, entendeu? Então, existe várias demandas de consumidor, e eu não sei quem já teve a oportunidade de visitar um supermercado fora do Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, você se deslumbra com uma prateleira de lácteos que você escolhe o que você quer dentro do leite, seja ele orgânico ou convencional, é um mar para a sua escolha, né? E o Brasil está caminhando para isso. Então, eu vejo não só no orgânico, mas tanto no convencional também, tipos de certificação, como do A2, como do não uso de antibióticos, quanto a aquela do bem-estar animal. Então, o mercado convencional também já está sendo, assim, não digo pressionado, mas demandado para isso, né? E o orgânico é orgânico, né? Não tem jeito. O orgânico não existe meio orgânico. Ou é orgânico ou não é orgânico. E existe o consumidor para isso, e existe, graças a Deus, nós produtores para isso. Alberto, a gente se conhece... Desculpa, queria fazer uma pergunta rápida, desculpa que interrompi. A gente se conhece há alguns anos. A gente se conhece há alguns anos, e os anos que eu te conheço, e a gente acompanha um pouco nos jornais, é sempre o produtor de leite convencional queixando no Brasil que recebe muito pouco pelo litro de leite que vende, e que apenas cobre seus custos. Então, e agora temos este leite orgânico, que também não sei se a produtividade por animal é similar à do leite convencional, eu um pouco deixo isso em tuas mãos. Então, e será que esta rastreabilidade deste premium para que no futuro os produtores de leite queixem menos? Não sei. Deixe um pouco isso em sua cabeça, que você é um produtor de leite orgânico convencional, e eu lembro desta queixa, o produtor não recebe muito. Então, a bola está com você, Alberto.
Obrigado, Silvia. Realmente, essa é uma característica da classe produtora do leite tradicional. Ir para a porta da cooperativa, do botequim ou do armazém e reclamar e botar a culpa, talvez até no governo. Mas já há alguns anos, o mercado está totalmente liberado. Portanto, se pratica o preço de acordo com a oferta e a demanda. O que nós temos que concluir é que nós temos um dever de casa para ser feito. Não dá mais para a gente trabalhar no achismo, não dá mais para desconhecer as tecnologias que existem para produzir com melhor produtividade e menor custo de produção. Há poucos dias, nós assistimos a uma palestra de um excelente profissional da Emater aqui do estado do Rio de Janeiro, o Bruno, e ele trouxe dados numéricos de propriedades que estão adotando o Compost Barn, que é um sistema de alojamento que está sendo agora muito utilizado por alguns produtores, com resultados fantásticos. E não são instalações sofisticadas que trazem esses resultados, mas o equilíbrio entre o que a vaca necessita para se alimentar e aquilo que você produz dentro da propriedade. Então, aqueles produtores que são capazes de produzir a própria silagem, de armazenar um excesso de matéria verde no verão e produzir um feno para alimentar suas bezerras, de regular melhor o seu rebanho para que você não tenha animais inúteis dentro da propriedade. É muito comum você entrar numa propriedade e ter, no mínimo, 5 a 10% de vacas improdutivas, vacas que não têm mais condições de voltar ao processo produtivo normal, ou porque tiveram problemas reprodutivos, ou porque tiveram algum outro tipo de acometimento que as impediu de continuar na linha de produção, e que você não se desfaz, que você continua gastando mão de obra, gastando alimentação, gastando espaço de pasto com esses animais que a gente poderia considerar, entre aspas, para o foco da produção de leite como inúteis. O segundo aspecto é que nós somos muito isolados, nós somos avessos à organização. O que demonstra isso são as cooperativas, que foram perdendo fôlego na medida em que a visão imediatista de muitos de nós fez com que nós fizéssemos leilão diário em relação ao valor pago à nossa produção e abandonássemos a cama tranquila da cooperativa em busca de sonhos de preços aviltados propositalmente até por dumping feito por determinados processos industriais inadequados e que deram, inclusive, prejuízos. Nós temos aqui na região sul-fluminense produtores que ficaram com as produções de 2 meses seguidos entregues a uma determinada indústria, simplesmente a indústria saiu do ar e não pagou a esses produtores por 2 meses de produção. Então, o esforço que precisa ser feito, e aí, lá na coordenação do ramo agro do sistema cooperativo aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente tem debatido muito isso na Câmara Setorial do Leite da OCB Nacional, como é que a gente motiva o produtor a acreditar que sendo companheiro e tendo confiança num sistema, ele pode ter futuro melhor do que isoladamente fazendo leilão da sua produção. Eu acho que essa questão da política do leite, ela demanda
certamente uma live específica, e várias delas têm sido feitas sobre isso. Mas, por exemplo, quem bolou as câmaras setoriais no Ministério da Agricultura, que foi o ex-ministro Antônio Cabreira, ele, na época, imaginou colocar fornecedores de insumos, produtores, indústrias e comércio, parte varejista, juntos dentro de uma sala, justamente para provocar esse debate entre as áreas. E o que a gente vê são esses setores se degladiando, não tendo a competência, 20 e poucas pessoas, 20 e poucos líderes, 20 e poucos presidentes de entidades reunidos em torno de uma mesa e são incapazes de chegar a acordos que permitam que o negócio seja bom para todo mundo. Então, eu entendo, Silvia, que grande parte da culpa dessa reclamação está em nós mesmos, na nossa mentalidade isolacionista. Acho que no momento em que a gente concordar, e o Sul já está dando exemplo disso, tem um produtor que só produz leite, tem outro que cuida das vacas secas, tem outro que cuida das bezerras, e aí você otimiza o seu espaço, produzindo o mais que é possível dentro daquela área. Então, eu acho que falta muito, por exemplo, a extensão rural, que foi completamente vilipendiada nos últimos 10 anos. Então, eu acho que tem aí uma série de fatores. E eu queria só, antes de encerrar, dizer que a Maria Chan, que é uma das nossas especialistas nessa área de orgânicos aqui no Rio de Janeiro, que está presente também na live, pergunta, Saldanha, como é que você enxerga o fato, a possibilidade do produtor agregar valor ao leite produzido, produzindo queijos e iogurtes, à semelhança do Ricardo Schiavinato, que está aqui no nosso grupo também, da Nata da Serra, que nos prestigia nessa reunião. E o João Paulo Guimarães Soares, que também está fazendo parte aqui da reunião, pergunta quais são as fontes para correção e adubação das pastagens. Então, seria essa da Maria Chan em relação à questão da industrialização do leite, e a do João Paulo em relação a como você recupera a fertilização das pastagens. Interrompo um momentinho. O João Paulo também pergunta sobre o controle de garrapatos, como é o controle de garrapatos, como é feito, ok? Então, microfone seu, Saldanha. Bom, vamos lá. Eu gostaria só de fazer um complemento, Alberto, na sua fala, como produtor de leite, que tudo isso que você falou, quando a Silvia falou que o produtor reclama do preço e tal, aí você deu o exemplo do produtor que tem um rebanho descontrolado, né, com vacas ineficientes, gastando dentro da propriedade, enfim. Eu acho que não só no orgânico, mas no convencional, a propriedade leiteira hoje ela está muito dependente de gestão, né? Então, o produtor ele tem que ter uma gestão hoje à risca, né? Tanto na sua composição de rebanho, quanto na sua compra de insumos, quanto na sua reprodução, na reprodução dos seus animais, em tudo. A gestão tem que ser muito bem feita, senão ele não terá êxito. Eu recebi muitos produtores na minha propriedade e que me buscaram para saber, olha, entro, não entro, me mostra aí como é que é isso, como é que não é e tal. E eu falava, gente, não entre por conta do dinheiro, não entre por conta de preço de leite. Se você for um produtor ineficiente, sem gestão, no convencional, e trouxer isso para o orgânico, só tem um resultado. A quebradeira vai ser maior, porque o valor agregado é maior. Entendeu? Então, não tem mais espaço na pecuária leiteira para tocar de qualquer jeito, com amadorismo. Não existe mais espaço.
né? Essa é a primeira lição de casa do produtor de leite hoje. E a segunda é buscar diferencial, seja ele por volume, se ele for um grande produtor, qualidade, que hoje o que vale no leite é qualidade de leite, né? Seja num A2, seja num orgânico, seja num bem-estar animal, seja onde for. Esse é o segundo passo, buscar agregação de valor ao seu trabalho, né? Então, eu gostaria só de complementar o Alberto nisso aí. E como fala nosso professor, doutor Arthur, o produtor de leite está mamando, está miando. Não tem jeito. E agora vamos responder as perguntas lá do nosso amigo que perguntou sobre o... Qual que era a primeira, Silvia? Controle de garrapato. Tinha uma mais... Como é que você resolve o problema da fertilização da pastagem e da produção de milho? Uhum. O João e Paulo a Maria Guimarães... Chan sobre a industrialização, sobre a produção de queijos, iogurtes, etc., dando o exemplo de um produtor que já faz isso. Uhum. Não, sem dúvida, Maria, se você for uma produtora de leite e tiver a disponibilidade de tempo e investimento para fazer essa industrialização, com certeza é um caminho. Dá o exemplo que você própria citou, o Ricardo, que é nosso parceiro, é meu vice-coordenador na Comissão Nacional de Leite Orgânico da Abraleite. Tenho a honra de tê-lo ao meu lado nessa coordenação. O Ricardo é o nosso representante da comissão dentro da Câmara Temática de Orgânicos em Brasília. Então, nós estamos aí de mão dada, ele com esse seleto grupo. Então, e aí no Rio de Janeiro, nós temos o Marcos Palmeira, que também é nosso amigo de produção, que também industrializa seus produtos orgânicos. Então, assim, se você tiver como fazer essa verticalização, essa industrialização, com certeza dá certo, sim. Eu acho que é um caminho, sim. Tá bom? Agora, indo para a resposta do João Paulo. João, no meu caso, a gente trabalha nas pastagens com composto orgânico, 2 aplicações anuais, uma agora em setembro, que começou a ser aplicada hoje, inclusive, na minha propriedade. Depois, a gente usa uma fonte só de nitrogênio, que no caso, o nitrogênio ele pode ser vindo ou de uma torta de mamona, que tem 5% de N, ou de uma farinha de penas de frango hidrolisada, que tem algumas graxarias de resíduo de frigorífico de frango que tem esse produto, que ela é comercializada como proteína animal para fabricação de ração de peixes, cães, gatos, inclusive, e ela tem na faixa de 13% a 14% de nitrogênio. Então, é uma fonte de nitrogênio que a gente tem usado para alavancar a produção orgânica no verão, nas lavouras de milho e também de pastagem, né? No caso da lavoura de milho, no meu caso, eu uso uma adubação na linha de plantio, um adubo orgânico pelletizado, granulado, na linha de plantio. Não são todos os produtores orgânicos que usam dessa técnica, mas eu uso essa técnica lá. Além da incorporação de matéria verde no solo, mais uma aplicação de composto orgânico a lanço total nesse solo, e depois mais uma adubação orgânica na linha de plantio dessa semente, com mais inoculação dessa semente, no caso de azospirilo. Esse ano, nos talhões que tem uma amostragem maior de fósforo, que isso é um elemento que a gente consegue aumentar bem com a adubação orgânica, é o fósforo. A gente tem talhões aí com 60, 100, 150, 200 ppm de fósforo com adubação orgânica. Então, eu vou experimentar alguns talhões esse ano, o Biofós, que é aquela tecnologia que a Embrapa fez com uma empresa privada, que é uma inoculação do solo para a solubilização, né? Solubilização desse fósforo para a planta. Porque às vezes a gente tem esse fósforo lá, mas é um fósforo retido no solo, que a gente não consegue ter ele em total disponibilidade para a planta. Então,
Então, essa é uma técnica que eu vou usar em 2 talhões de maior ranking de fósforo esse ano, talhões pequenos, para fazer o teste com esse biofós, mas que chancelado por uma Embrapa, que a gente tem também do nosso lado lá, que é, no nosso caso, meu e do Ricardo Scavinato, a gente tem nossas propriedades como unidades demonstrativas do projeto Balde Cheio Orgânico. Então, a gente tem Dr. Arthur, André, toda a equipe da Pecuária Sudeste ao nosso lado. Então, a gente vai testar dessa técnica lá. Então, isso é um pouco da base de adubação orgânica que a gente faz, tanto nas pastagens quanto nas terras de cultura. O Saldanha, você está citando aí a Embrapa e, paralelamente aqui pelo YouTube, eu tive o privilégio de fazer algumas trocas de correspondências com o Dr. Silvio Crestana, e nós fizemos referência a 2 instituições da Embrapa existentes aqui no Rio de Janeiro, que é a Embrapa Agrobiologia, aqui no quilômetro 47, e a Embrapa Solos, no Jardim Botânico, aqui no estado do Rio. E entendo eu, que essas 2 unidades da Embrapa deveriam merecer um apoio maior, porque tudo isso que a gente está conversando em termos de base de solo para a produção de agricultura tem como origem pesquisas tanto na área da agrobiologia quanto na área de solos, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que procurar fortalecer essas instituições e buscar que os pesquisadores interajam conosco. Inclusive o Mário Malta Campos Dota e Silva, que faz parte aqui também do grupo, pede a você que faça comentários sobre os trabalhos da Comissão Nacional de Leite Orgânico com as Embrapas, e poderia também comentar a entrada da Abraleite na Câmara Setorial de Agricultura Orgânica. Ele lembra que seria interessante você fazer esses 2 comentários da relação da Comissão Nacional de Leite Orgânico com a Embrapa e também o ingresso da Abraleite na Câmara Setorial de Agricultura Orgânica recentemente. Não, sem dúvida. O Mário, meu braço direito aí, como meu vizinho de produção orgânica e secretário da Comissão Nacional da Abraleite, do Leite Orgânico, fazendo aí o papel de secretário e me lembrando também. Obrigado, Mário. Não, claro, temos que lembrar, agora que puxamos o assunto da Embrapa, nós tivemos, logo com a criação da Comissão Nacional do Leite Orgânico dentro da Abraleite, nós tivemos importantes reuniões, temos membros das Embrapas Cerrado, que é o João Paulo, da Pecuária Sudeste, que é a Viviane, Marta, e se eu não me engano, Mário, da Embrapa Gado de Leite, representando as Embrapas como membros da Comissão Nacional de Leite Orgânico da Abraleite, né? E nós temos parcerias chanceladas com a Embrapa Pecuária Sudeste, com a Embrapa Gado de Leite, a convite honradamente do presidente, Dr. Paulo Martins. A gente fez uma reunião e a gente está começando um trabalho. A Embrapa criou uma frente de inteligência para rastreabilidade do leite orgânico no Brasil, né? Quem são esses produtores, onde eles estão, a rastreabilidade desses produtos, né? Logisticamente, onde eles estão no Brasil, né? Onde está o produtor de milho, onde nós precisamos fomentar milho e tal. Então, existe uma frente de trabalho na Embrapa Gado de Leite hoje, que é um serviço de inteligência, simultaneamente, junto com a nossa comissão da Abraleite, trabalhando em cima disso. Então, são várias importantes reuniões que nossa comissão vem fazendo, tanto a legislação também, várias reuniões com o Ministério da Agricultura, debatendo normativa, novas instruções, atualizações, né, da IN que estão por vir. Então, nós estamos com uma representatividade muito grande, até espantoso assim, o quanto que foi receptivo, tanto por parte da Abraleite, por ter a iniciativa de criar essa comissão do leite orgânico, quanto das entidades que nos procuraram
né, para parceria, no caso das Embrapas, e também a receptividade do corpo técnico do Ministério da Agricultura. Tivemos reuniões importantes com o pessoal do Ministério, super bem receptivo, adorando poder ouvir a palavra de produtores, né? Diretamente de produtores, né? Então, sem dúvida, com muito êxito, o início dessa comissão e a importância dessas reuniões e participação dentro dessas entidades. Isso foi muito bem lembrado. Eu estou tratando de pensar um pouco mais. Então, gado orgânico, muito interessante, mas pensemos a futuro. Estamos falando de sustentabilidade, falamos muito de impacto ambiental, fala-se de mudança climática, esse tipo de coisa. E o gado leiteiro é menor, mas a pecuária sempre é vista como uma espécie de inimigo devido aos gases, impacto ambiental que tem, etc. Então, com este fundo, pecuária orgânica, impacto ambiental, é capaz de existe já monitoramento que seu impacto é menor que o impacto de um gado convencional? Seria isso também um diferencial já pensando no futuro? Silvia, eu tenho que defender aqui a questão do impacto ambiental, a vaca como vilã, eu tenho que defender aqui como produtor de leite e não como produtor orgânico. Existem pesquisas da Embrapa comprovando isso, que num sistema bem feito, existe um sequestro de carbono, né? Que no manejo rotacionado, principalmente quando você faz uma integração pecuária-floresta, então você está, só pela floresta, você está dando ambiência animal, né? Maior produtividade, maior conforto animal, no bem-estar animal, você já está fazendo um trabalho de bem-estar animal, né? Essa floresta sequestrando e tal. E quando você tem animais pastejando esse pasto, e seja ele embaixo da floresta ou não, mas de uma maneira tecnicamente rotacionada, enfim, toda vez, quando que uma planta sequestra? Toda vez que ela cresce, que ela troca, né? Então, um pasto rotacionado, se você visitar uma propriedade que maneja gado a pasto e ver um pasto que a vaca faz 2 a 3 dias que saiu daquele pasto, você vai ver uma espontaneidade de brotação dessa planta. E só aí a gente já está também contribuindo para sequestro de carbono. Então, isso, e a pegada já começa aí. Quando a gente puxa isso para o manejo orgânico, a gente tem que lembrar que uma propriedade orgânica, ela tem que ser orgânica por completo, e não só no solo e na vaca, né? Por exemplo, uma propriedade orgânica, ela começa desde as legislações. Então, ela tem que ter CAR, ela tem que ter a outorga da sua irrigação, ela tem que ter todas as obrigações ao pé da letra para obter uma certificação, né? Então, as obrigações já começam desde baixo, que são obrigações de todas as propriedades leiteiras, né? A parte de vacinação são as mesmas obrigatoriedades, são todas liberadas e todas obrigatórias, são as mesmas de uma propriedade convencional ou orgânica. Só que quando você passa para um outro estágio, que o produtor vira a chavinha da sua cabeça, da sua administração, do seu olhar para a sua propriedade, por exemplo, nós temos coleta de lixo seletivo dentro da propriedade, né? Coisas que a gente não tem hoje, nem saneamento básico em certas regiões do Brasil, a gente tem coleta de lixo seletivo de lixo seletivo dentro da propriedade, biodigestores para fossas residenciais, né? Você tem o uso de energia solar. O próprio Paulo Geraldini, aí, que entrou com o questionamento na live, ele é um exemplo, já está com a sua produção hoje toda tocada com sistema fotovoltaico, né? O Ricardo Schiavinato também. Então, são pegadas, não digo que não tem produção convencional, que também estão olhando para isso, estão também, mas o olhar da propriedade orgânica vai muito além
do milho orgânico, do pasto orgânico, enfim, na pegada ambiental, entendeu? Por exemplo, no caso da minha propriedade, a gente tem toda uma coleta de água de chuva, captando numa cisterna, que a gente lava o curral com essa água de chuva, né? Esse dejeto com essa água cai em 2 caixas de decantação, que por sua vez, na última, já está totalmente líquida, que está sendo injetada como fertirrigação de volta para o sistema. Então, estou reaproveitando a água de chuva, fazendo irrigação e zerando o dejeto, fazendo fertirrigação. Né? Então, são práticas que a propriedade vai adquirindo e afinando com o passar dos anos, que vão fazendo diferencial e que vai mostrando que é possível fazer a nossa lição num pedacinho de chão, entendeu? Quando ouço perguntas assim, o orgânico é capaz de alimentar o mundo? Talvez, se ganhar escala um dia, talvez, mas eu não quero pensar assim. Eu e todos os produtores orgânicos que estão comigo nessa jornada, nós estamos fazendo cada um a nossa parte. E só assim a gente vai conseguir, um dia, fazer um mundo melhor. E o produtor convencional, a mesma coisa. Esse produtor que já está usando o sistema fotovoltaico, tem produtor convencional coletando água de chuva, tem produtor convencional reaproveitando dejeto. Então, é cada um fazendo a sua parte, seja ele produtor convencional ou orgânico. Né? Mas quando o produtor realmente vira a chavinha para a produção orgânica, ele fica com um olhar mais afinado. Eu, por exemplo, se eu ver um papel de bala jogado no chão da minha propriedade, eu pego e coloco no bolso, porque aquilo me irrita, sabe? Então, você vai ficando crítico. Você vai ficando crítico, né? E fora o benéfico, o fator benéfico que a fauna e a natureza traz para a gente, né? A gente tem hoje uma diversidade de pássaros e animais que convivem com nossas vacas, veados que convivem com nossas vacas, inúmeras variedades de pássaros, né, que apareceram depois, né? Então, esse microclima fica muito maior, muito mais equilibrado, né? Então, é fazendo isso que eu acho que a pegada da sustentabilidade que você mencionou vem por aí. E eu gosto muito de lembrar no manejo orgânico, que na produção orgânica, que ela tem um tripé. Ela tem um tripé ambiental. Uma das penas é o ambiental, que a gente está falando agora. Ela tem o social, que a gente está levando um alimento, né, diferenciado, produzido numa forma diferenciada para um produtor, para um conterrâneo nosso, né, para a sociedade. Então, existe esse viés do social. O social também dentro da propriedade, onde você tem funcionários, por exemplo, que não manejam agrotóxicos, que não precisam daquelas roupas cheias de EPI para agrotóxicos, enfim, você tem não tem esse tipo de acesso, né, a esse tipo de coisa. Remuneração, né, que o produtor é melhor remunerado, então ele pode também remunerar melhor o seu funcionário, então esse é um viés social também. E a parte econômica, né? Que a gente está trazendo um produto diferenciado para a economia, que gera e ajuda a girar essa roda da economia, né? Que não é um produto que deixa de ser tributado, então a gente ajuda a girar a roda da economia. E também esse produtor também que está sendo melhor remunerado também, então entra dentro desse viés econômico também. Então, eu vejo esse tripé ambiental, social e econômico muito bem visto dentro da produção orgânica. Ô, Saldanha, a gente já está naturalmente partindo para o final da nossa live, mas o Tiago Schneider pergunta a você o seguinte: qual é o padrão racial dos seus animais e qual a raça ou cruzamento que observou o melhor desempenho nessa alternativa, e se são criados a pasto e suplementados com silagem e concentrado. E eu, só para fazer uma pergunta que eu não gostaria de deixar de ser respondida por você, eu, como produtor
convencional, se eu quiser dar os primeiros passos para a transposição para o orgânico, a quem eu devo procurar? Bom, Alberto, respondendo a sua pergunta primeiro, o primeiro seria uma assistência técnica. Hoje a gente já tem técnicos da Embrapa no projeto Balde Cheio capacitados de assessorar uma propriedade orgânica, né? Inclusive aí no Rio de Janeiro. A gente tem consultorias privadas também, já capacitadas para esse tipo de consultorias, né? E no momento da certificação, uma certificadora, né? Para fazer esse início de certificação. Esses seriam os primeiros passos, né? Respondendo aí ao Tiago, é o seguinte, no nosso caso da nossa propriedade, nós temos uma base do nosso gado do Girolando 3/4. E a gente vem agora, de uns 2, 3 anos para cá, usando o Jersey e Gersolando no rebanho. E tentando chegar aí num tricross, num quadricross aí, certo? E a gente tem muitos produtores no grupo, com exemplo o Ricardo Schiavinato, que já está mais avançado nesse cruzamento, que foi usado na propriedade dele o Jersey, trazendo para o Gersolando e depois colocando o vermelho sueco, fazendo aí um tricross aí. E então, são cruzamentos que a gente está gostando muito no manejo orgânico, principalmente no lado sólidos de leite, né, trazendo esse sangue Jersey para dentro do rebanho, diminuição do indivíduo, talvez colocando mais vacas, mais indivíduos por hectare, né, pela diminuição do tamanho dessa vaca. Por sua vez, a reprodução desses animais são muito boas também. Então, a gente tem animais com cruzamento Jersey e Gersolando reproduzindo muito bem no manejo orgânico. Isso eu estou vivenciando lá, que eu estou inseminando agora a minha primeira safra de novilhas desse cruzamento, inclusive todas A2A2. Então, a gente está buscando essa genética tanto no A2A2 quanto para o Gersolando. E a genética que a gente vem usando é a genética Jersey e Gersolando neozelandesa, que no Brasil é representada pela empresa Lick. Tem a marca Lick, mas representada pela Gensur, que é uma empresa uruguaia, que ela que trabalha no Brasil esse sêmen. E uma grande parte do nosso grupo vem usando esse sêmen com essa genética neozelandesa. Então, se você tem interesse, é muito bom o cruzamento, inclusive em cima do Girolando 3/4, eu estou gostando de trabalhar o Jersey e o Gersolando da origem neozelandesa. E de serem animais manejados a pasto, que a base do nosso manejo é pasto. O manejo orgânico ele não é proibido o confinamento de animais, seja ele em freestall ou em compost barn, ele é aceitável dentro de um cumprimento da normativa. Qual é esse cumprimento? A vaca ela tem que estar 6 horas do dia livre para sair desse confinamento, ou seja, ele compost barn ou o freestall, com oferta de forragem lá fora, né? Claro, com sombra e forragem lá fora. Não adianta eu abrir um compost barn com todo conforto e falar para minha vaca, vai lá no sol, né? Eu tenho que oferecer para ela lá fora o bem-estar de uma sombra, água e forragem para ela lá fora, para cumprir essa regra das 6 horas diárias que essa vaca tem que ficar livre do confinamento, certo? Então, isso foi bem lembrado aqui. Mas na nossa propriedade, o nosso manejo, tanto na nossa criação de bezerras, são a pasto, das vacas são a pasto. A gente está inaugurando agora um pequeno compost barn para uma parte só do rebanho, para ficar poucas horas do dia e não as 18 aí que são liberadas pela normativa, e sim poucas horas só. É o que a gente vai trazer lá só para um lanche, é o que a gente vai tentar trabalhar, né? E no caso da recria das nossas bezerras, a gente tem uma propriedade arrendada próxima à nossa propriedade, que essa propriedade é convencional, e a gente recria essas bezerras até a inseminação no manejo convencional, depois ingressando ela
por manejo orgânico, porque uma novilha orgânica ou uma vaca orgânica, ela tem que cumprir 6 meses de conversão dentro do rebanho. Então, a gente ou compra ou traz uma novilha nossa de outra propriedade com até 3 meses de gestação, ela entra no manejo orgânico, fica por 6 meses e vai parir uma vaca primípara já orgânica. É assim que a gente trabalha. E só lembrar que nesse manejo lá das nossas novilhas, a gente tem um manejo integrado de pecuária floresta, que é uma fazenda que tem, o meu vizinho, ele tem mogno e eucalipto, e eu exploro a pastagem embaixo dessa área de floresta. Então, tem um bem-estar animal muito bom. Esse é uma parte do nosso manejo. Bom, eu gostaria, já estamos 1h30 e um pouco, como falou o Alberto, já começar a encerrar nossa apresentação. Então, Alberto, eu gostaria de passar para o microfone para você, depois para a Saldanha, e no final eu farei umas palavras. Então, Alberto, o microfone é seu. Novamente, para agradecer a oportunidade do aprendizado com o Saldanha, a convivência com as pessoas que nos honraram com as suas presenças aqui pelo YouTube, e sugerir, Saldanha, talvez que essas consultorias especializadas, ou mesmo os técnicos já especializados na questão do orgânico, pudessem estar no site da nossa Abraleite, para que qualquer produtor tradicional que queira, que tenha curiosidade a respeito do assunto, possa encontrar lá no nosso site alternativas de consultorias ou de técnicos para poderem conversar. Então, com isso, eu dou uma boa noite a todos e agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar nesse importante evento. Bom, Silvia, eu gostaria de agradecer a todos, iniciando aí pela Abraleite, pela criação mais essa comissão, né, que foi a Comissão Nacional do Leite e Derivados Orgânicos. A honra por ter me convidado como coordenador dessa comissão. Os meus parceiros que estão comigo nessa comissão, e também meus parceiros de produção orgânica. Agradecer à SNA e à instituição Abraleite por ter a honra de ter criado esse evento em parceria. Dizer que foi uma honra falar um pouco aqui do nosso tão precioso leite, né, que, no modo geral, a gente fala de boca cheia. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem e gostaria de deixar um brinde de leite a todo produtor de leite e um brinde, que esse aqui é orgânico, a todo produtor de leite orgânico. Um brinde a todos aí, muito obrigado. Saúde e muito obrigada. Bom, eu gostaria, em nome da SNA, uma entidade fundada em 1897, a mais antiga do Brasil, e que sempre objetivou o produtor. E aqui acho que Alberto e Saldanha foram as vozes dos produtores, e isso para a SNA é muito interessante. É muito interessante escutar sobre a produção orgânica do Saldanha. Silvia, acho que nós estamos sem a sua imagem. Não sei o que houve, mas acho que estamos sem a sua imagem. Estamos só com o áudio, por favor. E voltou, Silvia. Pronto. Voltei. Então, apertei um botão errado. Eu queria agradecer, primeiramente, a parceria da Abraleite. É muito interessante, como falou Alberto. Esperamos, como SNA, fazer outras atividades com eles. Parabenizar para a criação da Câmara Leite Orgânico, que é muito interessante. A SNA foi fundada em 1897, é a mais antiga na parte agrícola, e sempre objetivou e olhou o produtor. Então, neste caso, tivemos a magnífica presença de Saldanha com seu leite orgânico e muito conhecimento de Alberto e de Saldanha. Alberto, como produtor de leite convencional, e sua experiência na Emater, na Secretaria da Agricultura, no agro brasileiro. Então, Saldanha, Alberto, muito obrigada por compartilhar o conhecimento com as pessoas
Agradecemos a todas as pessoas que estiveram acompanhando no YouTube, Silvio Crestana, João Paulo Guimarães, que eu lembro dele aqui na Embrapa, na Fazendinha, há muitos anos, e vários outros amigos, Maria Chani e vários amigos que nos acompanharam. Então, muito obrigada a vocês. E, bom, e saúde com copo de leite. Lamentavelmente, eu não trouxe um copo de leite, mas saúde. Saúde a todos, muito obrigado. Agradecer ao nosso diretor Américo, que proporcionou esse ambiente, essa sala para nós também, que é muito importante, né? O Américo, obrigado, nosso Américo. diretor lá na Abraleite. Tá bom. Isso, obrigado, Américo, aí pela transmissão. Boa noite. Boa noite a todos.